permitiu é olhar para trás e ver o que aconteceu em gerações, estações. E dentre vários sermões que a Bíblia nos oferece, existem 3 sermões primordiais para a vida de um cristão. O primeiro sermão seria o nascimento de Cristo, pois todas as vezes que falamos do nascimento de Cristo, nós lembramos da data do dia 25 de dezembro, aonde se comemora o nascimento do Senhor Jesus, o Salvador do mundo. Em todo o planeta Terra, essa data ela é uma data marcada. Muitos adoram o Papai Noel, dão presentes, fazem festas, mas nós cristãos sabemos que o dia 25 de dezembro, representando o nascimento daquele que nós adoramos todos os dias. Esse seria o primeiro sermão que a Bíblia, que seria um sermão inevitável, um sermão que faz parte do nosso dia a dia. O segundo sermão que nós temos, que é praticamente uma obrigação para o cristão, é o sermão da Santa Ceia, da Ceia do Senhor. Pois este foi um mandamento que o próprio Cristo nos deixou para podermos refletirmos em toda a sua história e absorvermos na santidade de Deus através do corpo e do sangue, nos tornar pessoas melhores, porque somente o sangue de Jesus Cristo pode fazer isso na vida de alguém. O sangue de Jesus, ele é o único e precioso sangue que pode, de fato, mudar a vida de alguém por completo. Nós temos vários testemunhos no mundo de pessoas que foram transformadas por este sangue. E o último sermão, o terceiro, seria o sermão da cruz. É o sermão que traz a redenção da humanidade, de um homem que foi julgado sem nenhuma culpa, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Hoje é um culto especial e eu gostaria que nós pudéssemos fazer uma reflexão agora e imaginar comigo um belo dia. Imagina que essa pessoa é você. Eu gostaria que você imaginasse agora do que eu vou falar aqui. E imagina que a pessoa é você. Só para você sentir um pouquinho do que Jesus sentiu. Imagina um belo dia você acordar pela manhã bem cedo, por volta das 5 horas da manhã. E ao acordar, você ter a sensação plausível no coração que você vai morrer naquele dia. Imagina você começar uma oração simples, com o seu coração encurvado e angustiado, sabendo que este vai ser um dos últimos dias que você vai estar vivo na terra. Imagina você imaginando, sentindo na pele o frio da morte. E não tem como fugir. Não vai ter como escapar da morte. Você vai morrer naquele dia. Este era o sentimento que Jesus acordou naquele dia. E não só isso. Naquele dia, imagina você sabendo que você não iria morrer de uma forma comum. Você não morreria de uma forma natural. A sua vida seria tirada de você, sem que você pudesse resistir, sem que você pudesse se expressar, sem que você pudesse clamar, sem que você pudesse pedir ajuda. Imagina você pensando em que de vários amigos que você tem ao seu redor, um deles naquele dia ia trocar a sua bela amizade por 30 moedas de prata. Imagina você imaginando, você acordando de manhã sabendo que os outros amigos que te restaram, eles iriam dormir no momento que você mais precisava de um abraço. Esta é a sensação que Jesus teve naquele dia. E não para por aí. Imagina você antecipando a sua morte,
sabendo que você ia apanhar, sabendo que golpes seriam desferidos sobre o seu rosto, sabendo que você ia ser cuspido, que você ia ficar nu diante de uma multidão, com toda a sua vergonha exposta diante de pessoas perversas. Imagina que você teria no seu corpo feridas, para ser exato, 460 cortes no corpo, expostos ao frio da madrugada. Você teria fome, você teria sede, você sentiria dores inimagináveis. E antes de morrer, você ainda receberia uma coroa de espinhos com cravos apertando o seu crânio, causando uma pressão, uma dor de cabeça insuportável. Você ainda teria que carregar um madeiro pesado, o dobro do peso do seu corpo, durante a rua, e por várias vezes você ia cair no chão. E alguém ia chutar a sua cabeça, ia chutar o seu corpo, e mesmo assim você não ia poder falar nada. Imagina você passando por um caminho chamado Gólgota, olhando para sua mãe, te vendo naquele estado, olhando para os seus amigos, que diziam ser seus amigos, sem poder te defender, sem ter reação. Imagina você sendo colocado no chão, e quando você for colocado no chão, pregos seriam colocados em suas mãos, furando as suas mãos e atravessando o madeiro. Prego também seria colocado nos seus pés, atravessando os seus pés. Você seria erguido, e toda a força do seu corpo iria embora naquele momento. Seu corpo inclinaria para frente, e você teria que juntar forças nos próprios cravos das mãos para não cair lá de cima. Esse dia para Jesus foi um dos dias mais terríveis que o mundo já pôde ver, porque ele era inocente, e não tem coisa pior no mundo que alguém inocente perder sua vida sem motivo nenhum. Não tem coisa pior na vida do que um inocente perder a sua vida sem poder se justificar. Eu estava vendo um documentário de um senhor de 59 anos aqui no Brasil, que foi preso injustamente, e ele ficou na cadeia 22 anos sem ter cometido um crime que ele foi acusado. O Senhor teve misericórdia daquele senhor, e alguém do Ministério Público tomou a causa dele, foi vasculhar, porque ele foi jogado dentro da cadeia. Esse senhor passou 20 anos da sua vida dentro de um lugar que ele não merecia estar ali. Ele passou 20 anos vendo pessoas morrendo dentro da cadeia de doença, sendo assassinados. Foi tirado da sua vida natural. Era um homem simples, varredor de rua. Foi xingado, humilhado pela família. E quando o caso dele veio à tona, que todo mundo descobriu que ele era inocente, houve uma comoção muito grande. Mas no dia que ele foi preso, ninguém estava lá. Ele foi preso sozinho. Quando ele saiu da cadeia, que ele chega nas portas, aquele tanto de repórter, familiares, pessoas aplaudindo ele porque ele estava sendo solto. Porque enfim se descobriu que aquele senhor era inocente. E este homem era só um homem comum. Mas imagina a tristeza daquele homem. O repórter perguntou para ele: e aí, o senhor está feliz que saiu? E ele disse: para mim é normal. Eu já perdi o tempo que eu tinha de viver. Se eu morrer hoje,
banho, ainda para mim tanto faz. E esse homem era só o seu José, da cidade da Paraíba. Agora imagina Jesus. Porque Jesus não é um homem comum. E é esse que é aqui que está o detalhe. Jesus era Deus. O profeta Isaías diz que ele não teve usurpação de ser igual a Deus, antes ele se desfez da sua própria glória e veio à terra como homem comum, para dar esse preço por amor da sua vida que está aqui essa noite. Esse Jesus, ele não teve medo de encarar toda essa situação. Mas, se ele não tivesse feito isso, nós não estaríamos aqui hoje. O que eu quero dizer com isso é que a crucificação de Jesus ainda continua nos dias de hoje. E nós, como cristãos, nós crucificamos Jesus todas as vezes que nós pecamos contra o Espírito. Nós abrimos mão desse sacrifício todas as vezes que nós pecamos contra o nosso irmão, que nós pecamos contra o nosso cônjuge, que nós pecamos contra a nossa casa, que nós pecamos no nosso dia secular. Mas o sacrifício já foi feito. E o que nós lemos aqui é que na noite que ele foi traído, não foi um dia antes, não foi um dia depois, foi exatamente na noite da traição que Jesus fez questão de montar uma mesa para aqueles que ele amava. E isso é lindo, porque só Jesus tem capacidade de, no meio de tanta dor, no dia mais difícil da vida dele, em que ele antecipava a sua morte e tudo que ele ia sofrer, ele foi capaz de preservar e ressaltar uma mesa para que os seus discípulos e os seus amigos pudessem ceiar com ele. Isso que está acontecendo aqui é um privilégio. Então que nessa noite nós possamos refletir nisso, porque ele não abriu mão. Jesus podia ter desistido a qualquer momento, porque ele era Deus, mas ele não pensou em um momento em desistir. Ele não pensou em nenhum momento de abrir mão do seu propósito, porque ele sabia que nós estaríamos aqui essa noite. Quando a morte se aproximou dele no Gólgota, por um momento ele fez uma reflexão do futuro, e ele conseguiu nos enxergar aqui essa noite, numa igreja que está começando agora, em um projeto onde Deus está fundando, estabelecendo pessoas para cuidar de outras pessoas. Ele sabia que nós teríamos coragem de enfrentar um domingo difícil, um domingo chuvoso, em um culto em que só nós estaríamos aqui. Então Jesus, eu imagino que ele olhou para Ana Paula lá na cruz. Ele olhou para a Vânia lá na cruz, ele olhou para o pastor Daniel lá na cruz e falou: vai valer a pena, vai valer a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena passar por tudo que eu estou passando, porque eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Ele teve o cuidado de nos preparar a mesa. E mesa fala de comunhão. Mesa fala de alegria. Mesa fala de congratulação. Mesa fala de fartura. Mesa fala de comida. Mesa fala de um bom vinho. Mesa fala de saciar a sede e a fome. A mesa representa na nossa vida a alegria de se viver. E naquele dia ele fez um símbolo
diferente, porque não era o costume de se ceiar daquela forma. Mas Jesus, entendendo e sabendo que ele seria morto, e os próprios discípulos que estavam ali naquele dia não sabiam, mas ele já sentindo tudo isso, ele preparou o corpo e o sangue. Será que nós seríamos capazes de fazer isso? De preparar o próprio corpo? Quando Jesus pega o pão e parte o pão, ele estava partindo o próprio corpo dele. Isso é a representatividade de que ele seria quebrado, ele seria moído. Ele daria seu corpo por inteiro para que nós tivéssemos o privilégio de poder estar na presença dele, de ceiar com ele. Quando ele pega o vinho ali e levanta, ele estava representando, ele estava dizendo que ele daria até a última gota do seu sangue por amor à humanidade. É muita tristeza em pensar que essas mensagens não incomodam mais as pessoas. Porque se aumentar a iniquidade, o mundo de mundo se esfriaria. E isso já não traz mais temor, nem peso no coração das pessoas. O culto da Santa Ceia tem se tornado um culto comum cada vez que passa. Porque essa representatividade já não nos traz uma reflexão na alma para olharmos para dentro de nós e analisarmos a nossa vida e vermos o quão Jesus sofreu para termos o privilégio de estarmos aqui. Eu gostaria que você olhasse para dentro de você agora e pensasse sobre isso. Refletisse sobre isso. E não é para se comover o que eu estou falando. É que quando a prova apertar, quando a luta vier, você vai lembrar dessa noite. A Santa Ceia é para isso. A Santa Ceia é exatamente para isso. Porque nós ceiamos uma vez por mês. Exatamente por isso. Porque toda vez que nós vamos avançar em pecado, nós temos que lembrar desse dia. Lembrar desse sacrifício. E dizer para Jesus: Jesus, vale a pena. Vale a pena, Senhor. Vale a pena passar por prova. Vale a pena passar por luta. Vale a pena passar por dificuldade. Eu sei que nem sempre o Senhor vai nos responder. Nem sempre nós vamos ouvir o sim de Deus. Mas quando eu olho para a ceia, quando eu olho para a cruz, quando eu olho para o pão, quando eu olho para o sangue, eu entendo que vale muito a pena. E não é nem sequer uma fagulha do que Ele sofreu. Não é nem um décimo do que Ele sentiu na própria carne, no próprio corpo. Duas coisas a ceia representa: a dor e o sofrimento. Mas ela também representa a purificação de um novo dia, de um dia melhor, de um dia alegre, de um dia feliz. Porque quando o sangue dele está sobre nós, já não existe mais condenação. O diabo já não pode mais te acusar. Você se torna livre diante deste sangue. Você se torna uma pessoa purificada. E não existe condenação para aqueles que estão em Cristo. O diabo pode até te acusar. Você pode se acusar por ser falho. Mas quando você participa desse sangue, o sacrifício dele
torna unificado na sua vida e você se torna uma pessoa melhor. No livro de Apocalipse fala: bem-aventurado aqueles que têm as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Porque quando o sangue do Cordeiro está sobre o ser humano, esse ser humano tem um passaporte, uma credencial única, que vai levar ele à vida eterna, que vai transmutar ele de um mundo corruptível para um mundo incorruptível. Então essa ceia, ela não representa só a dor do pão que foi partido, do corpo que foi moído, e ela também não representa só o sangue que foi aspergido, mas ela representa também purificação, limpeza. E quando falamos de limpeza, não é aquele banho automático, é uma limpeza de dentro para fora, que vai limpar seus olhos, vai limpar o seu ouvido, vai limpar a sua boca, para que os seus olhos não vejam qualquer coisa lá fora, para que você não escute qualquer conversa, para que não saia palavras torpes da sua boca. Por isso o sangue de Jesus está para aqueles que creem, para purificar, para não danificar, para nós não danificarmos a nossa vida com pecado. E se tem alguém aqui esta noite que porventura foi acusado pela manhã, foi acusado pelo dia de ter pecado, é o momento de você se purificar. É o momento de você se lavar. É o momento de você restabelecer uma nova aliança. É o momento de você entender que, por mais que tenha sido difícil, o sangue de Jesus, ele é precioso na sua vida. E você vai se tornar uma pessoa melhor a partir de hoje. E a partir da próxima ceia. E a partir da próxima ceia e da outra ceia, você vai se tornar uma pessoa melhor. Porque tendo ele dado graças, ele partiu o pão e disse: comei, este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso todas as vezes em memória de mim. Semelhantemente, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, bebei, fazei isso também em memória de mim. Jesus certificou você, ele te deu garantia, ele te deu passaporte, ele certificou você naquele dia, ele nos certifica hoje, porque a única forma de você não ser condenado é através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é poderoso para limpar, o sangue de Jesus é poderoso para purificar, o sangue de Jesus é poderoso para curar, o sangue de Jesus é poderoso para cumprir em você o propósito. O sangue de Jesus, ele tem poder para limpar a humanidade. Se você acredita que o sangue de Jesus tem esse poder, toma posse desse sangue essa noite. Não abra mão da Santa Ceia do Senhor. Vamos ficar de pé nesse momento. Diferente de muitos sermões que nós pregamos, que nós usamos, às vezes a maneira mais simples é a maneira ideal para falar do sangue.